Mudando de assunto e voltando para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, que é presidente do STF, afirmou que já teria conversado com Alexandre de Moraes sobre a necessidade de avaliar o momento de encerramento do inquérito das fake news. É o que conta a coluna da Manuela Alcântara, está aqui comigo. Fachin já tratou com Alexandre de Moraes sobre a necessidade de acabar com esse inquérito. Falamos sobre isso aqui diversas vezes. O ministro, por último, em fevereiro deste ano, e em época de carnaval, acabou usando o inquérito das fake news mais uma vez sobre aquela investigação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E a gente vai contar aqui direitinho para vocês. Olha, nessa conversa com jornalistas que houve na tarde de ontem, Fachin contou que, além de Moraes, tratou do tema com outros ministros da Corte. O inquérito completou 7 anos, né? A gente brinca que é um inquérito infinito aqui no contexto. Segundo o presidente, a investigação teve papel relevante na defesa da democracia, mas é preciso ter um tempo razoável para a conclusão. O ministro prosseguiu. A questão é saber se chegou o momento e reconhecer que a relevância se postou e é fundamental que ela seja reconhecida. Mas se é o momento de pensar no encerramento desse tipo de atividade. Eu já conversei sobre esse tema com o relator, Alexandre de Moraes, tenho iniciado conversas com os demais ministros, portanto é um assunto que está na pauta. Fachin afirmou que o diálogo com os outros ministros busca compreender a percepção de cada um sobre esse assunto. Ele disse que há, sim, abertura para esse debate. Vamos lembrar, aberto em 2019, essa investigação corre um inquérito sigiloso sobre a relatoria de Moraes. Investigação que é alvo de críticas, sobretudo pelo campo da direita, que reclama de supostas violações à liberdade de expressão. Recentemente, o inquérito teve um novo desdobramento depois que Moraes mandou apurar os dados vazados pela Receita Federal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, lembrando e deixando claro que o ministro Alexandre de Moraes não tem essa prerrogativa, não tem esse direito e essa responsabilidade de pedir essa investigação. Essa prerrogativa é do presidente da Suprema Corte, o ministro Edson Fachin, que jamais falou sobre este assunto. Felipe. Neila, é um absurdo esse PL da fake news, né? Tem mais de anos, né? Quando foi que ele foi formado? Foi 6 anos atrás, né? 2019. Se não me engano. 2019, 6 anos atrás, 7 anos atrás, tem para 7 anos, esse PL da fake news, que não tem conclusão, não tem andamento, serve, no meu modo de ver, como forma de ameaçar, né, vários setores da sociedade. Tudo que está na sociedade contra o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes coloca no inquérito das fake news, né? Foi assim, por exemplo, com aquele jornalista no Maranhão, né, que começou a investigar e fazer matéria sobre Flávio Dino, né, que o Alexandre de Moraes colocou no PL das fake news, e foi assim com os empresários que estavam no grupo de WhatsApp e começaram a criticar, né, até de forma, no meu modo de ver, equivocada, né, que poderia até ter uma interpretação de que estaria tentando contra o Supremo Tribunal Federal, mas mesmo assim, não vou entrar nesse mérito aqui, né, até esses empresários acabaram caindo no PL das fake news, e vários jornalistas, né, que criticam o Supremo Tribunal Federal, sem entrar no mérito se a crítica foi válida ou não, estão no PL das fake news. Então, Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, se utilizam desse PL da fake news como forma de amedrontar, de ameaçar e de calar a sociedade. Então, esse PL das fake news tem que realmente acabar. Não dá para você aceitar, em 2026, né, numa democracia, no Estado Democrático de Direito, que haja um inquérito dessa monta sigiloso, sem objeto específico. A lei fala que todo inquérito tem um prazo para começar e para terminar. Mas não, no Supremo Tribunal Federal, esse PL continua de forma completamente sem nenhum tipo de conclusão. Então, o Fachin está certo, né, e conversar com o Alexandre de Moraes para acabar com esse inquérito. Eu acho que é uma questão de honra, uma questão de lógica e respeitar a sociedade, a legislação, que esse inquérito termine. Imagina, o Supremo Tribunal Federal está sendo colocado em xeque para a sociedade. Os holofotes sobre o Banco Master, sobre a questão do Vorcaro, sobre a questão das possíveis corrupções institucionais que ocorrem no Supremo Tribunal Federal, né, mostra que não dá para a gente aceitar que um ministro, né, funcione como juiz, funcione como vítima em alguns casos e funcione como o coordenador da investigação por meio desse inquérito no Supremo Tribunal Federal.
Então, há necessidade clara e óbvia desse inquérito terminar, e eu espero que Alexandre de Moraes dê cabo, né, ao fim desse inquérito das fake news. Olha, antes da gente mudar de assunto, eu vou falar mais uma vez, porque está virando a segunda hora do Contexto Metrópolis. Pode ficar aqui comigo, Felipe, a gente vai falar de audiência. Estamos chegando aí nos 4 milhões de inscritos no nosso canal do YouTube e eu convido você a se inscrever, a sua família a se inscrever. Quero que o Contexto tenha aí os seus 4 milhões de inscritos, 4 milhões de audiência, sendo muito bem informado sobre política, sobre judiciário, sobre economia. E quero que a nossa CEO do Metrópolis, a Lilian Tarran, fique muito feliz vendo aí os nossos 4 milhões aqui no Contexto Metrópolis e nos demais programas aqui do nosso canal do YouTube. Dito isso, agora sim a gente vai falar de Supremo Tribunal Federal mais uma vez, porque, mais uma vez, o presidente, falando sobre ele de novo, Edson Fachin, afirmou que a decisão recente do Supremo sobre penduricalhos pode não ter sido a melhor, mas foi adotada diante do cenário apresentado. Manuela Alcântara é que conta isso pra gente também. Manuela tá on fire, a coluna da Manu hoje, falando sobre Supremo Tribunal Federal. Decisão sobre penduricalhos pode não ter sido a melhor. A matéria é de Pablo Giovanni, na coluna da Manuela Alcântara. É aquela velha história, né? Igual política, Felipe. A decisão, às vezes, pode não ser a melhor, mas é a melhor naquele contexto, é a melhor naquele cenário. Política é assim, né? A decisão nem sempre é a melhor para uma parcela, mas tem que ser a melhor para todos, para a maioria da população. No judiciário não é diferente. Então, o ministro entendeu que a questão dos penduricalhos pode não ter sido a melhor, mas foi adotada diante do cenário apresentado. Na conversa com os jornalistas de ontem, ele também falou sobre isso. Diz que não vê sentido em se falar em paralisação da magistratura em decorrência da decisão da Corte, especialmente porque o Supremo só julgou o caso diante da ausência de uma decisão, de uma criação de lei do Congresso Nacional que trate sobre o assunto. Vamos lá, vamos ver o que ele disse. Portanto, passados tantos anos sem que uma posição tivesse sido tomada no lugar próprio, que é o Parlamento, chega um dado momento que o Poder Judiciário acaba sendo chamado a decidir. Pode ter sido a melhor decisão, pode não ter sido a melhor decisão, mas foi a decisão que daí decorreu como por si, disse o presidente da Corte. Ele prosseguiu. É uma decisão que muito provavelmente vai ser submetida ao escrutínio, como já está sendo, o que é compreensível, e nós vamos continuar dialogando com toda a magistratura que presta um serviço para a sociedade. Lembrando que no julgamento da semana passada, o STF fixou uma regra de transição para limitar os penduricalhos pagos a integrantes do Judiciário e do Ministério Público a 35% do teto constitucional, hoje em R$ 46,3 mil. E a gente já contou aqui também, né, Felipe, que maioria aí dos magistrados ganhando na casa de R$ 100 mil, muitos deles fechando aí as suas bonificações em R$ 1 milhão, muitos deles. Então, precisava-se que o Supremo Tribunal Federal colocasse um limite. Realmente não foi o melhor limite imposto. A magistratura gritou, pulou, o Supremo Tribunal Federal fez o possível, não foi o melhor, mas fez o possível. Era preciso dar um pontapé inicial, porque estava muito absurdo. E aí, quando a gente fala nesse absurdo de penduricalhos, de salários abusivos, não é nem salário, né? Porque o salário ele tem um teto. Aí, para extrapolar esse teto, né, já que o salário está baixo, a gente vai nos penduricalhos. É um benefício aqui, outro benefício acolá, e aí a gente vai aumentando o valor desse salário para o juiz, para o magistrado. E qual é o problema disso? O Brasil arrecada e não tem dinheiro suficiente para aquilo que é necessário. Não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para nada. Aí você vai no posto de saúde perto da sua casa, você vai no hospital perto da sua casa e está lá a fila. Uma fila de gente esperando para ser atendido. Tem gente que está deitado no chão porque não tem maca. Tem gente que não consegue atendimento no mesmo dia. E aí por quê? Não tem dinheiro, não tem como contratar mais profissional, não tem remédio, não tem medicamento, não tem professor, não tem como dar aumento para o professor. O salário do professor é absurdo de baixo nesse país. Que é quem ensina, nesse país. Mas como é que você vai dar aumento para quem realmente precisa, se o magistrado, se o juiz
ganha esse tipo de penduricalho. Não tem como ter dinheiro nesse país. E a gente arrecada muito, Felipe. É um país gigantesco, uma arrecadação gigantesca e com uma entrega pífia. Uma entrega pífia, desde o asfalto até a saúde. Desde o asfalto até a educação. Eu falei aqui ontem, o ministro da Educação saiu e deixou agora o seu interino e nada muda. Pouco importa se é o Camilo que está na educação, se é o José ou se é o João. Você ouviu falar de algum projeto de educação nesse governo Lula? Nenhum projeto. Pouco importa quem é que está lá na pasta. Nada muda. Então, o dinheiro precisa ser bem investido. E o dinheiro está sendo investido em penduricalho. Enquanto isso acontecer, a gente não vai ter dinheiro para onde precisa. E aqui, não é um comentário, mais um comentário que eu faço para tentar desabonar um governo ou outro governo. É qualquer governo que esteja aí, não está bom para nenhum dos lados. Não teve bom no governo Bolsonaro, não está bom no governo Lula. É uma arrecadação desleal. Precisa melhorar para onde vai o governo no nosso país, Felipe. A fonte é grande, mas a fonte seca. Nila, exatamente, Nila. Quando você pega, por exemplo, ano passado, foram gastos quase 8 bilhões de reais com penduricalho, né? Um dinheiro que poderia ser aplicado em outros lugares, né? Poderia ser aplicado na saúde, na educação, mas não. Foram aplicados, investido e aumentar, né, o bolo que os juízes e promotores de justiça recebem no Brasil. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que no começo tinha sido corajosa, né, de acabar com os penduricários, no final se mostrou covarde, né? Quando você pega, por exemplo, a decisão do STF, né, só para as pessoas entenderem, ter um leve contexto, né, o teto é 46 mil reais. O que o STF decidiu? Que pode haver penduricalhos de até 35% do teto. Em relação aos penduricalhos relacionados com a questão salarial, pode ser mais 35%. Ou seja, o quinquênio, né, não entra no teto dos outros penduricalhos. Então, o Supremo Tribunal Federal, os magistrados no Brasil todo e os promotores podem receber até 70% acima do teto, né? Não dá para concordar com uma decisão dessa. E aí, Neira, quando a gente insiste na ideia de que há necessidade de uma reforma administrativa no Brasil, é exatamente para acabar com essa distorção toda, né? A média dos servidores públicos do Brasil recebe menos de 3 mil reais por mês. E o ministro do Supremo Tribunal Federal recebe 50 mil reais por mês. Eu não quero falar que o ministro do Supremo Tribunal Federal recebe pouco dinheiro, os juízes recebem pouco dinheiro. Eu acho que tem que ter uma discussão profunda na sociedade. Tem que acabar com a hipocrisia, né? Se vê que o juiz de primeira instância, o juiz recém ingresso na magistratura tem que receber mais, né? Até porque ele vai viajar para a comarca todos os dias, né? Da capital para a comarca, vai ter que morar na comarca, vai ter que alugar, né, um apartamento, uma casa naquela comarca, vai ter custo com gasolina, né? Então vamos discutir de forma séria qual que é o salário ideal dos juízes e dos promotores do Brasil. O que não dá é para tirar da cartola um número qualquer. Vamos pagar 80 mil reais para juízes e promotores do Brasil todo. Não dá, tem que ter um enfrentamento direto do custo da administração pública, de quantos servidores públicos merecem receber a mais do salário, se há justiça no salário do professor, se há justiça no salário do médico, que às vezes faz plantão de 48 horas, né? Então nós temos que ter essa discussão na sociedade. E quando o Fachin fala que essa decisão foi a melhor possível, é porque ele foi vítima de lobby. Com toda certeza, a corporação do Ministério Público e dos juízes se fecharam e fizeram lobby institucional no Congresso Nacional, fizeram lobby do Supremo Tribunal Federal para fazer com que o STF decidisse dessa forma, né? Então, Neila, eu fiquei extremamente incomodado com a decisão do Supremo Tribunal Federal. E não poderia ter sido melhor, não, né? Deveria ter sido muito melhor do que foi, né? Então eu discordo do Fachin, né? Mas o Fachin tem um ponto que ele tem razão. Essa discussão tem que ser travada no Congresso Nacional. Então eu espero, Neila, que o Congresso Nacional faça a discussão da reforma administrativa, que é uma das reformas mais importantes do Brasil, e discuta de forma séria a questão dos penduricários, porque não dá para a gente aceitar que o juiz receba 70% do teto constitucional, ou o teto não é teto, ou o teto é piso. Então vamos falar a verdade e acabar com a hipocrisia.
Muda de assunto completamente para falar sobre eleições e este momento importante de janela partidária que será